Vamos lá então, vamos falar então um pouquinho sobre Agiflow. Então, o que é o Agiflow, né? Então, o Agiflow é um módulo que nós temos aqui dentro do Agidesk, um módulo que ele organiza processos, ele organiza fluxos, ele cria etapas. Então, muito importante para a gente ter uma organização, ter uma visão do todo, né? Então, conseguir ver um processo do início, suas etapas e seu fim. Então, com o Agiflow, a gente consegue startar um processo, seja ele por uma tarefa, seja ele por um atendimento. Então, eu acredito que muitos aqui já passaram aí na sua vida aí uma situação na qual a gente fez uma compra online, por exemplo, e depois, quando ele chegou numa etapa de entrega, a gente consegue acompanhar cada etapa que ele vai passando. Então, ele está lá em preparação, aí depois ele foi enviado, aí depois ele está em rota de entrega, e depois ele foi entregue. Então, nós conseguimos acompanhar visualmente em cada etapa. Tá. E o que a gente também consegue com isso? Ver qual a etapa que está demorando mais o processo. Então, muitas das vezes o processo ele inicia-se com uma equipe, por exemplo, ele começa com a TI, mas ele passou por várias outras equipes até ele ser concluído. Então, às vezes, aquela equipe da TI acaba ganhando a fama que nada avança, chega na TI, tudo trava. Mas se a gente tiver ferramentas para visualizar o processo por completo, a gente vai ver que daqui a pouco a TI, na verdade, ela ficou 2 horas com aquele atendimento. Ela fez o que ela tinha que fazer e ela passou para a próxima etapa, para o outro time. Já aquele outro time ficou com a demanda parada 4 dias, por algum motivo. Então, eu consigo identificar que, na verdade, meu gargalo não está lá na TI, e sim na equipe que seguiu com o atendimento, tá? Ou então, de repente, eu tive um outro problema na entrega. Então, eu consigo ver exatamente, através de um mapa de calor, onde eu preciso melhorar o meu processo, tá? Então, fazendo essa introdução, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e a gente vai ver aqui na prática como a gente constrói, como ele é apresentado em tela. Estava falando mudo. Então, temos aqui, então, a nossa tela do Agidesk, que vocês já conhecem. Para eu fazer qualquer alteração, manutenção, eu tenho que ser agente, né? Eu devo ter as devidas permissões, seja ela ali para alterar, editar, ou até mesmo a permissão de administrador. Então, o Agiflow ele está liberado nas licenças, então, de um plano Enterprise, então, vocês têm que ter aqui o Agiflow liberado, tá? Então, deixando claro que ele não está liberado para todas as licenças, então é um módulo contratado à parte, tá? Caso vocês não tenham ele, tenham interesse, tá? Então, podem entrar em contato com o nosso setor comercial. Então, este exemplo eu tenho o Agiflow liberado, então ele é representado aqui no terceiro ícone. Então, se eu repouso o mouse, eu tenho Agiflow, processos e fluxos otimizados. Então, clico no meu Agiflow. Neste exemplo aqui, neste ambiente de demonstração que eu tenho para vocês, eu já tenho um processo do RH, no qual eu tenho 2 fluxos, um para recrutamento e seleção e um de processo de onboarding. Então, vamos deixar esses exemplos aqui de lado, foram apresentados em outros momentos, e vamos começar um do zero. Tá? Lembrando que o Agiflow, ele depende da contratação e a quantidade de fluxos que vocês vão comprar. Então, se porventura eu contratei 3 e ele for tentar fazer o quarto, ele vai informar que a quantidade foi excedida, certo? Então, para eu criar um processo, eu vou criar um processo no setor de TI. Eu clico ali e digito, dou Enter, e ele vai criar o processo. Tá? Dentro do processo de TI, eu posso ter vários fluxos, lembrando, conforme a quantidade que eu contratei, e eu vou criar um para suporte. Digito aqui dentro da caixinha e clico em Enter. Então, acabei de construir. Por que que esse aqui tem número e esse aqui não tem? Porque eu acabei de construir.
Então, nesse aqui já está visível que nós temos 25 atendimentos ou tarefas, né, rodando nesse fluxo, assim como nesse 6, certo? Caso eu queira, eu posso clicar no centro da minha caixinha, do meu fluxo, ser então direcionado para uma visão de Kanban. Tá? O Agidesk, então, já traz um fluxo pré-pronto, mas a gente vai editar, a gente quer algo um pouco mais completo, né, que faça sentido para a nossa realidade. Então, eu vou voltar aqui clicando TI Suporte e voltei na mesma telinha. Para fazer toda e qualquer alteração, eu tenho que clicar nos 3 pontinhos que ele me sinaliza como edição. Então, aquelas mesmas etapas que estavam sendo apresentadas em Kanban, agora estão sendo apresentadas aqui numa visão vertical. Tá? Nessa versão aqui, essa visão, a gente tem algumas configurações que nós podemos realizar. Começando pela lateral esquerda. Tá? Então, na lateral aqui, nós temos a situação. Tá? Vamos imaginar que o flow ele é uma esteira. Tá? Então, pensem numa esteira lá de produção. Tá? Lembrando lá o filme lá do Chaplin, por exemplo, eu estou parado na minha estação aqui, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que apertar um parafuso. Então, essa é a minha atividade. Quando eu terminei de passar, ela vai seguir para a próxima etapa. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu já tenho a minha programação para fazer. Então, uma vez que a situação ela é em atendimento, eu não consigo alterar para, por exemplo, aguardando um cliente, aguardando um fornecedor, tá? Porque eu tenho que estar em atendimento ali. Ok? Isso tem que ficar claro para vocês. Diferente lá do módulo de atendimentos, que eu posso a qualquer momento alterar. Aqui não, nós já desenhamos desta forma e ele seguirá a esteira desta forma. Tá? Se a gente desenhou a esteira desta forma, ela não vai ir para os outros lados e depois seguir, não. Ela vai conforme criamos aqui. Nós temos aqui o aguardando o início. Tá? Manter a equipe irresponsável. Então, lembram lá o conceito básico do Agidesk, que eu criei um serviço e eu disse que aquele serviço vai ser atendido por uma equipe. Então, quando ele cair aqui, ele vai colocar aquela equipe do serviço. Ok? Temos aqui prazos. E respeitar a política de SLA. Então, eu posso dizer que, quando cair aguardando o início, eu tenho que ficar no máximo 1 hora aqui. Eu tenho que passar no máximo 2 horas. Então, eu posso criar SLO. Então, eu tenho SLA total do atendimento e dentro do atendimento eu tenho, cada etapa, eu tenho que cumprir uma devida tempo, tá? Com o seu devido tempo. Como é que eu faço para seguir aqui com as minhas configurações? Clicando no ícone da engrenagem, eu abro a edição. Tá? O que a edição aqui está me falando? O nome. Tá? Posso trocar o nome a qualquer momento clicando ali em cima. A situação. Aguardando, então, ok, pendente. Tá? Então, temos aqui algumas configurações. Eu vou excluir estas aqui para a gente criar do zero. Eu clico na lixeirinha e excluo. Clico na lixeirinha e excluo. Como que eu faço para criar agora uma etapa? Mais nova etapa. Certo? Então, autoexplicativo aqui. Então, a Agidesk já nos traz aqui a informação. Fluxo de trabalho, qual que é? O TI suporte. Ok, é isso que a gente está. O nome do quê? Da etapa. Então, essa etapa aqui, eu vou chamar ela de triagem. Triagem de atendimento. Luiz, eu poderia, em vez de ter excluído o que nem tu fez, ter renomeado? Poderia, tá? Mas a gente vai criar um do zero. Qual que é a situação? Se eu estou fazendo uma triagem, ela não está mais pendente. Então, ela está em quê? Em atendimento. Certo? Fluxo. Então, temos uma setinha. De onde veio e para onde vai. Exibir o fluxo após a etapa. Qual que é a etapa? Aguardando início. Então, temos ela, né? Aguardando início. A origem. Aguardando início. Certo? Então, coloquei as minhas informações e eu vou salvar. Então, a Agidesk, então, criou conforme as minhas orientações. Então, quer dizer que eu tenho que criar uma por uma. E se meu fluxo tiver 20 etapas? No Agidesk, vocês sempre podem fazer uma a uma ou em lote, o que vocês se sentirem mais
confiantes, tá? Então, eu criei uma, mas eu posso criar em lote. Então, quando eu crio em lote, eu vou colocar da seguinte forma. Atendimento porte N2. A próxima etapa que eu quero vai ser equipe técnica. A outra etapa que eu quero vai ser uma aprovação. E, por fim, a gente nunca deve esquecer do encerramento. Senão esse atendimento nunca será encerrado. Tá? Vai ficar aqui aberto para sempre. Tá? Então, até que a gente edite, né? Para sempre é muito tempo. Então, encerrado. Feito isso, eu vou salvar. Notem que tudo ficou pendente, mas eu construí todos agora de uma vez só. Agora eu vou lapidando aqui cada etapa conforme a minha necessidade. Tá? Então, eu quero que aqui seja, por exemplo, da equipe N1. A triagem vai seguir da equipe N1. Aqui, se eu manter a equipe responsável, ele vai manter qual? N1. Mas eu não quero. Eu quero suporte N2. Então, vamos falar isso aqui para as 10. Vou clicar dentro da minha roda dentada ali. E o que eu tenho aqui? Definição do responsável. Então, no caso, eu quero colocar a equipe suporte N1. Então, transferir para a equipe ou responsável. Ele vai me perguntar qual a equipe. Então, eu tenho várias aqui, ó. Mas, Luiz, não tem a que está falando, suporte N1. E agora, preciso fechar tudo aqui, voltar lá no grupos e permissões e criar a equipe? Não. Eu posso vir aqui para não perder a tela e escrever suporte N1. Ele não achou, então ele vai criar para nós, ó. Evidentemente, só eu estou dentro da equipe, porque eu acabei de criar ela. Depois eu vou dar manutenção e colocar as pessoas que fazem parte dela. O responsável, caso dentro da equipe N1 existam 10, 15 pessoas, mas para essa triagem, o aguardando início é só ali para o Carlos, então eu venho aqui e coloco o nome dele. Tá? Mas nesse caso aqui vai cair lá nos meus atendimentos da equipe, perdão, novos atendimentos da equipe N1. Então, faço aqui a minha configuração e vou descendo. Então, eu não quero que seja pendente. Não, esse aqui eu quero. Mas o que é importante? Lá no final, nós temos que informar. Ó, o destino de aguardando início vai para onde? Triagem de atendimento. Salvo. Vou voltar aqui a nossa telinha e vamos atualizá-la. Então, aqui eu já tenho suporte N1. A triagem, quem é que vai fazer? A mesma pessoa e a mesma equipe. Então, a gente pode manter. O que eu não posso esquecer? Ó, da triagem, eu tenho que informar que da triagem vai para o suporte N1. Mas e da triagem? Se eu fiz uma triagem e esse atendimento não tem nenhum sentido, eu tenho que passar para o N2, para o N2 encerrar? Não. Então, daqui a pouco o N1 pode encerrar sim. Então, eu vou falar isso aqui no meu fluxo. Vou clicar aqui dentro das configurações, vou lá para baixo e vou informar isso. Ó. Destino vai para onde? Nova etapa. Vai para o suporte N1, pode ir para o suporte N1, salvo. Assim como ele pode ser encerrado. Ok? Então, está tomando forma. Tá? Triagem. O que é legal de ter numa triagem? Eu tenho que ter pelo menos um campo para eu digitar. Então, estou transferindo para a equipe de suporte N2 por X, Y coisas. Ou então, deixo aqui registrado que não, esse atendimento não procede e estou encerrando. Tá? Então, a gente pode colocar uma etapa ali de ação. Vamos descer um pouco a nossa tela aqui, ó. Ação e requisitos. Então, eu vou dizer o que deve ser feito nesta etapa. Vamos, então, mais nova ação. Dentro de mais nova ação, qual que é, obrigatoriamente, a ação que o atendente lá do suporte N1 vai fazer? Então, vamos colocar que ele tem que ter um comentário. Adicionar. Opa.
comentário. Então, ele vai registrar um comentário público ou um interno. Então, o público todo mundo visualiza, interno somente a equipe. Então, vamos colocar aqui público. Eu posso colocar alguns modelos, posso colocar alguma orientação, tá? Então, eu posso também permitir ao agente encerrar o fluxo com pendência. Então, caso eu não queira preencher aquele comentário, eu posso deixar ele em branco, mas eu quero obrigar a pessoa. Feito isso, eu vou salvar. Então, já tenho que registrar um comentário. Se a gente subir um pouquinho aqui, a gente pode criar instruções. Então, por exemplo, posso clicar aqui no emoji, vamos pegar aqui. Atenção. Escreva com detalhes o processo de triagem realizado. Certo? Então, vou salvar. Então, já informamos aqui a nossa etapa de triagem, o que tem que fazer, de onde vem, de onde vai, quais são as possibilidades. Eu vou salvar. Deixa eu duplicar aqui a minha tela, que eu vou fazendo e vou mostrando para vocês como que está ficando. Vou voltar, vamos lá no nosso Agiflow. Vamos dentro do nosso processo. Qual que é o processo que a gente pode fazer? Quando o cliente abre um atendimento, um serviço, ele cai aqui no aguardando início. Tá? Eu vou só para a gente avançar aqui e não ficar abrindo toda hora um atendimento, eu vou criar uma tarefa direto aqui para eu demonstrar para vocês. Tá? Então, vai ser treinamento. Então, cliquei na minha tarefa e adicionei. Então, aqui seria simulando como se o cliente tivesse aberto o serviço. Então, o nosso fluxo já está desenhado aqui, certo? Ele pode ser desta visualização, que nós chamamos de visualização horizontal, ou podemos alterar para vertical, certo? Aqui é a gosto pessoal. Eu vou estar alterando para o meu usuário. Então, notem que aqui nós estamos aguardando o início. E a equipe suporte nenhum, porque nós definimos assim. Eu sempre devo iniciar a etapa para registrar o momento que eu comecei o atendimento. Lembra que quando vocês iniciam o atendimento sem ter o flow, vocês têm que ou clicar dentro lá do cronômetro ou alterar para em atendimento? Aqui é a mesma coisa. Tá? Não mudou muito. O clique é o mesmo, só mudou de lugar. Então, eu iniciei, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar para a triagem, então eu vou avançar. Avançamos, então, lembra que a gente colocou a instrução? Ela está aqui, ó. Colocamos também para a pessoa que está fazendo a triagem, para ela colocar um comentário. Então, a gente vai clicar em responder. Tá? Feita a triagem, precisamos de ajustes da equipe N2. Salvei. Nesse ambiente a gente colocou que era obrigatório a duração, tá? Mas isso varia de ambiente para ambiente. Então, vamos colocar aqui que a gente ficou 30 minutos fazendo a triagem. Salvo. Então, eu tenho o registro aqui do que eu fiz. Se eu tentar avançar, ele não vai me autorizar. Por quê? Está pendente o registro do comentário. Luiz, mas eu acabei de fazer, mas a gente tem que avisar aqui para a Agidesk e realizamos. Então, concluímos. Ok. Agora eu consigo avançar. Tá? Então, quando eu clico em avançar, ele vai me perguntar. Tá? Tu quer ir para o suporte N2 ou tu quer encerrar o atendimento? Lembram que a gente colocou lá os destinos? Isso. Eu só não vou avançar agora, porque a gente vai criar mais opções aqui dentro do N2. Tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa configuração. Então, suporte N2. Não adianta eu colocar o nome que é suporte N2, porém, não colocar que é a equipe N2.
Então, vamos lá. Alterar a equipe para qual? Suporte N2. Suporte N2. Então, acabei de criar a equipe. O que o suporte N2 tem que fazer? Tá? Qual que é a ação que ele tem que executar quando cai ali? Vamos definir agora. Ó. Ação e requisitos. Mais nova ação. Primeiro, a gente tem que responder um checklist. Tá? Então, vamos escrever aqui. Check. Check o que? List. Tá? Então, está aqui. Checklist. Aqui, caso eu já tenha criado lá na seção lá de checklist algum, ele aparecerá aqui. Mas eu quero criar um novo. Vocês já conhecem. Então, vamos criar um aqui, um checklist de... Vamos olhar aqui, acompanhamento. Não tem. Clicamos. Aqui. Luiz, mas cadê o checklist? Então, não precisa sair lá para fazer tudo. Faz tudo por aqui, ó. Clicamos aqui dentro, ó, editar, selecionado. E agora a gente vai criar o nosso checklist. Aqui. Tá? Então, vamos lá. Tem que verificar versão do sistema. Estou inventando aqui situações. Clico no verdinho. Tem que verificar viabilidade. Tá? Tem que validar módulos. Coloquei aqui, tá? Então, não vou me estender muito aqui, que não é o foco do treinamento checklist. Criei o checklist, então ele já está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou salvar. Então, a pessoa tem que preencher este checklist. O que mais que a gente tem que fazer? Vamos colocar um formulário. Então, a pessoa tem que preencher no formulário. Mais ação. Formulário. Preencher um formulário. Aqui, que nem o checklist, ele vai listar todos os formulários, tá? Então, vamos criar um aqui. Vai ser equipe técnica. Ah, é um formulário que não existe. Luiz, dá para criar o formulário daqui? Dá. Então, a gente cria ele daqui e edita clicando no lápis aqui, que é editar o selecionado. Ele vai abrir a tela lá dos formulários. Então, esse aqui, a gente já teve treinamentos, né, falando de criação de formulário, de checklist. Eu vou fazer um bem básico aqui para a gente não perder muito tempo. Então, vai ser sistema. Aqui eu vou colocar ele como texto curto e 50% para ele ocupar 50% do meu formulário. Aqui. Vamos colocar aqui. Tipo de atendimento. Aqui eu vou selecionar como uma lista. 50% também. Vamos colocar aqui o que vai ter dentro daquela lista, né? Então vamos criar em lote, ele pode ser um bug ou uma melhoria. Ok? Salvamos. E por fim, descrição. A descrição vamos colocar como HTML, então um editor de texto em HTML. Não vou colocar 50% porque eu quero que ele tenha mais espaço. Aqui. Então, rapidamente, eu criei um formulário. Vou salvar e vou voltar. Agora eu já tenho ele criado. Então, eu vou vir aqui na nova ação, que é o formulário. Agora eu já tenho ele, né? Está aqui, equipe técnica. Então, salvo. Perfeito. Vamos sempre, não podemos esquecer de sempre, no final, visualizar se ele leva para algum lugar ou se ele volta de algum lugar. Nesse caso aqui, ele não ia para lugar nenhum. Tá? Então, vou simular para vocês, não, quando acontecer isso que eu vou mostrar, não é um erro de sistema. A gente precisa rever as configurações. Então, eu estou aqui dentro de triagem e eu vou avançar. Vocês lembram que eu não informei do suporte N2 para onde vai. O que vai acontecer? Ó, vamos avançar.
Vou informar que eu quero vir para o suporte N2. Não conseguimos avançar. Estou com um erro, vou abrir um chamado na Agdesk. Não, pessoal, isso aqui não é o erro da Agdesk. Tá? Então, a gente esqueceu de colocar qual que é o destino. Então, ele não vai ter aqui o destino. Tá? Então, muito importante a gente ficar atento nesse quesito. Lembra que a gente colocou o checklist? Está aqui, ó. Então, a gente vai preenchendo o nosso checklist. Certo? E o nosso formulário está aqui, ó. Então, o sistema vai ser Agdesk. Tá? Qual que é o tipo de atendimento? Ah, se fosse bug, era para o N2 resolver. Então, o N2 veio aqui, resolveu, e na hora de avançar, que a gente vai colocar, ele avançaria para o quê? Encerrar. Ele resolveu aqui o problema. Mas não, agora é uma melhoria. Então, ele vai descrever, tá? Solicito melhoria no campo X. Tá? Então, vim aqui e salvei o meu formulário. Vou conseguir avançar? Não, primeiro, porque eu não concluí, vou concluir. E segundo, não vou avançar, porque não foi informado aqui. Tá? Então, vamos voltar lá nas configurações. Ó. Etapa destino, nova etapa. Para onde que vai? Vai para a equipe técnica, se for o exemplo que eu trouxe ali, uma melhoria, ou ele vai para o encerrado. Daí era o bug, a gente resolveu. Mas, e se era para uma melhoria? Mas a gente não teve informação suficiente lá do N1, da triagem. Como é que a gente faz? A gente pode devolver. Então, vamos falar isso. Então, a gente vai vir aqui, ó, etapa de retorno. Então, eu vou clicar na etapa de retorno e volta para onde? Volta para a triagem. Certo? Vamos salvar. Salva aqui novamente. Vamos atualizar aqui a nossa telinha do fluxo que a gente está trabalhando. Ó, vocês viram que agora eu tenho tanto a etapa de retorno quanto a etapa de avanço. Se eu clicar na etapa de voltar, ele vai para onde? Direto para cá. Ele não vai nem me abrir a caixinha, porque eu não coloquei mais de uma opção. Da mesma forma, se eu avançasse e só tivesse colocado a opção de equipe técnica, ele ia vir direto para cá. Mas eu coloquei mais de uma, então ele sempre vai me perguntar para onde que tu quer ir. Certo? Vamos seguir aqui. A situação do suporte não é pendente. Em atendimento. Tá? Vamos atualizar nossa tela aqui. Ó, cliquei errado. Deixa eu voltar aqui. Certo? Está tomando forma aqui. Mas, vocês lembram que eu falei que a gente não pode alterar em atendimento? Mas e se eu tive que fazer uma pergunta para um cliente e eu estou aguardando? Como é que eu faço nessa situação? Ah, então, muito importante, eu não posso trocar para aguardando o cliente. Então, nesse caso, a gente vai criar uma outra etapa. Tá? Essa etapa pode ser o nome que vocês julgarem melhor. Pode ser aguardando o cliente, pode ser atendimento suspenso, o que vocês identificarem de forma mais agradável aí para os atendimentos. Eu vou escrever aqui suspenso. Qual que é a situação? Se ela é suspensa, né, pessoal? Então, a gente vai colocar aqui como suspensa. Vou botar aqui, ó, suspensa. Exibir aonde, tá? Vamos dizer que eu coloquei aqui, ó, eu queria que ela fosse depois do N2. Mas vamos dizer que eu coloquei no triagem, sem querer, ela vai ficar antes do N2. Aí não faz muito sentido, né? Então, a etapa de origem ao aguardando o início, coloquei errado. Acontece. E agora, como é que eu faço para trocar? Se eu clicar aqui, ele não vai ter mais a outra opção que eu acabei de criar, depois de qual. Então, voltem à tela aqui, a gente não vai se desesperar, a gente vai clicar dentro da caixinha novamente. Essa versão aqui em visão de Kanban, ela está aqui errada, ó, ela para ela tá depois. Então, eu clico, seguro e arrasto. E solto. Certo? Então, ela está aqui. Se eu voltar agora lá
naquela visão que eu estava anteriormente, ela já está no local correto, certo? O que eu tenho que fazer? Eu não posso esquecer. O suporte, ele podia fazer o quê? Mandar lá para a equipe técnica ou encerrar, mas eu também posso colocar no suspenso. Então, vou voltar lá e acrescentar. Senão aquela etapa está só de bonito ali, ninguém consegue colocar nela. Os fluxos, né? Então, suspensa, beleza. Só que quando cai no suspenso, se eu não colocar para onde vai, para onde vem, ela vai ficar presa ali. A gente não vai conseguir avançar e fazer mais nada. Então, não podemos esquecer de, na suspensa, informar. O suspensa pode fazer o quê? Ele pode encerrar, porque daqui a pouco ele estava suspenso, o cliente me deu um retorno que já funcionou, não precisa mais. Então, não tem por que eu voltar para o atendimento depois encerrar. Então, vamos colocar aqui direto, encerrado, ou, de fato, ele tem que avançar para a equipe técnica. Então, a gente coloca aqui para a equipe técnica também, e a gente pode retornar para o suporte N2. Mas, por algum motivo, precisar. Quando está suspenso, eu gosto de ter um campinho, né, um comentário para a gente escrever por que está parado ali, né? Senão alguém vai ver que esse fluxo está parado, não sabe por quê, vai ter que perguntar, ao invés de ter tudo ali na mão, né? Então, nem vocês já viram, adicionar um comentário. Opa. Comentário, aqui é registrar comentário, né? Então, registramos. Aqui nós podemos colocar também a opção de permite avançar com pendências, tá? E permite encerrar com pendência. Então, caso eu queira, eu coloco comentário. Se eu não quero, eu não coloco. Eu posso avançar sem preencher. Certo? Então, seguindo, equipe técnica. Vamos colocar aqui, quando cai na equipe técnica, tem que estar em atendimento. A equipe técnica, ela precisa fazer alguma ação? Precisa. Vamos colocar também um comentário. Então, só o comentário que eles vão fazer. E daqui vai para onde? Vai lá para a aprovação. Então, imagina, caiu uma melhoria. Aí a melhoria a gente precisa, custou 10 mil reais. Eu não vou fazer, eu vou perguntar se alguém aprova antes. Se o cliente aprova, se ele reprova. Tá? Então, precisa de uma aprovação. Vai para aprovação. Ou aquela melhoria não precisava de aprovação. Tá? Então, aí direto para o encerrado. Ou então, o time de equipe técnica precisa de mais informações e vai devolver o atendimento para quem? Para o suporte N2. Então, a gente deixou tudo bem amarradinho, para onde vai, para onde vem, todas as etapas. Vamos salvar. Agora, nós temos que falar aqui da nossa aprovação. Vamos abrir a configuração dela. A situação não é pendente, né? Então, ela está em aprovação. O que eu posso fazer aqui, ó? Coloquei aqui as minhas informações, posso colocar uma informação, mas eu posso também colocar aqui uma ação, que é o quê? Vai ser executar, cadê? Executar um fluxo de aprovação, certo? Então, coloquei aqui o meu fluxo de aprovação, eu vou ter que criar um fluxo, tá? Então, temos aqui já alguns criados. Eu vou colocar um aqui só para a gente não passar muito do tempo aqui do nosso treinamento, mas a gente tem um treinamento explicando como cria-se o fluxo de aprovação. Ele vai nos tomar aqui um certo tempo. Então, já coloquei a aprovação que eu precisava, mas eu tenho que criar uma regra de automação. Olha que legal que a gente consegue fazer também. Eu posso criar uma regra dizendo que se caiu lá para aprovação da Ana, ou das pessoas, ou de um grupo, se ele for aprovado, ele pode já encerrar o atendimento. Se ele for rejeitado, ele encerra o atendimento. Ou então ele volta para uma outra etapa.
Aí ele volta, por exemplo, lá para a triagem, ele volta para o suporte N2. Então, vou vir aqui em regras de automação. Vamos colocar aqui, vai ser a aprovação mesmo, o nome, e eu vou salvar. Tá? Então, aqui então eu vou alterar para depois do evento. E qual que foi o evento? Eu tenho um de aprovar o atendimento. Então, por exemplo, se o atendimento foi aprovado, ele volta para a equipe técnica para eles realizarem. Se ele foi, por exemplo, rejeitado, ele já encerra o atendimento. Então, ele avança para o encerrado. Mas nesse meu exemplo aqui, eu quero que os dois, mesmo que depois que conclua a prova ou rejeita, tem que voltar para a equipe técnica. Porque daí a equipe técnica vai, se foi aprovado, vai fazer, mas se foi rejeitado, ela vai fazer uma outra sugestão de melhoria. Tá? Então, sempre, ou ela inicia, ou ela refaz lá uma outra sugestão de melhoria. Tá? Então, não adianta eu só colocar aqui e não informar aqui embaixo, né, para o Agidesk. Então, ó, se rejeita ou se aprova, o que é para tu fazer? Nova ação. Então, a gente vai colocar aqui etapa, a gente vai alterar a etapa do fluxo. Tá? Então, eu vou dizer que aprovou, rejeitou, vai para algum lugar. Ou então, move para a próxima. Tá? Então, ele pularia para a próxima, a seguinte. Tá? Mas a gente quer colocar uma, ou duas, ou três casas antes, ou duas, três casas depois. Então, altera o fluxo de atendimento. Para qual? Porque ele traz aqui as informações de todos os fluxos que a gente tem. Eu quero para a equipe técnica. Então, quero que volte para a equipe técnica do suporte. Certo? Então, assim como toda e qualquer regra de automação, que temos também treinamentos já gravados, que foram passados para vocês, não adianta eu fazer a minha regra, ela está bonita aqui, está redondinha, fiz igual o Luiz e não está funcionando. Por quê? Sempre que eu crio uma regra, eu não posso esquecer de tirar ela de criação e colocar ela ativa, senão não vai funcionar. Então, fechou. Então, não posso também esquecer de sempre confirmar. Da aprovação, ele vai para onde? Minha regra de automação está dizendo que ele vai para tal situação. Ok. Então, nesse caso, eu não preciso usar aqui o fluxo. Então, vamos voltar lá para a nossa simulação. Então, eu tenho aqui o suporte, agora eu vou avançar. Vamos avançar para onde? Ó, suspensa, equipe técnica ou encerrada. Vamos para a equipe técnica. A equipe técnica, eu tenho aqui que colocar o porquê, tá? Custo da melhoria ficou em 5.000. Salvo e concluo. Aqui. Agora a gente vai avançar para a aprovação. Ele já colocou aqui a situação em aprovação e ele está nos informando que foi lá para a aprovação, Ana. Tá? Então, é interessante a gente colocar um nome do fluxo que condiz aquilo que está acontecendo. Tá? E esse fluxo foi para onde? Ó? Se a gente voltar aqui nos comentários, está aqui. Ó. Então, a gente enviou lá, e nem a gente já vê nos últimos treinamentos sobre agentes, esse fluxo foi lá para a Ana. Assim que ela responder e aprovar, né, a situação ela é alterada para retorno de aprovação. Tá? Então, a gente tem já o retorno da aprovação. Então, conforme for o retorno, se ele for aprovado ou rejeitado, o que o meu fluxo vai fazer? Vai voltar aqui para
a equipe técnica vai entrar aqui na aprovação, vai olhar o comentário, foi aprovado. Ah, ou então ele falou assim, eu aprovei, mas tem que fazer até R$ 4.000. Então ele vai dar um jeito lá de mexer o orçamento para fazer até R$ 4.000. Certo? Então, só não vou conseguir aprovar ele, que está lá com a minha colega, ela está numa outra reunião, para a gente seguir aqui com o nosso treinamento. Então, daqui ele jogaria lá para o encerrado, porque a gente resolveu, tá? Então, só vamos fazer isso. Então, deixa eu voltar ele lá para a minha etapa. Só que ele faria automático, tá? Eu estou fazendo aqui, porque eu não tenho acesso ao e-mail aqui da minha colega para aprovar. Então, ele vem para a equipe técnica, depois de aprovado. Tá, aqui para a nossa simulação. Para a etapa, e a minha regra de automação faria isso aqui por mim. Então, ele voltou para a equipe técnica, certo? Então, a equipe técnica vai responder ou não, né? Porque ele já tinha respondido aqui, ó. Equipe técnica. Vocês viram que ele estava aqui na aprovação. Então, aqui ele tem um corte que ele volta para lá, ó. Ah, então, para depois seguir. Então, nesse caso, a gente vai avançar a etapa, sim. Eu não salvei só a parte de avançar com pendência. Então, preenchendo, tá? Melhoria aplicada. Então, agora avançaremos para onde? Para o encerrado, tá? Mas o que vai acontecer se eu colocar o encerrado desta forma? Vai ficar pendente. O meu atendimento nunca vai ter um fim. Então, não podemos cometer esse pecado aqui de não alterar. Então, ele não é pendente, né? Então, ele é encerrado. Salve. Agora sim. Agora, deixa eu só atualizar aqui a minha página. Agora, quando avançarmos... Perdão, não concluí. Quando avançarmos para a situação de encerrado, vai concluir aqui, então, o nosso fluxo, certo? Então, passamos por várias etapas de diferentes equipes, começou no suporte N1, depois foi para o suporte N2, eu poderia ter colocado aqui equipe técnica, equipe de desenvolvimento, por exemplo, mas daí ia ser mais repetitivo, né? Mas vocês acredito que entenderam que eu posso ir navegando aqui em equipes, tá? Qual que é o legal aqui? Sempre vocês vão ter a data de início e a data de término. Então, vocês vão ver aonde que está o gargalo, onde está o gap aqui, onde está a oportunidade de melhoria. Além do que, deixa eu voltar a minha tela. O gestor, a pessoa que é responsável do fluxo, ela pode clicar nos 3 pontinhos e vir em andamento. Em andamento, ela vai acompanhar o que está acontecendo e ela pode clicar em carregar resultados e aqui ela terá, então, um mapa de calor. Então, ela vai entender quantos atendimentos já passaram por aguardando o início, vai poder ver também aqui se a gente está cumprindo os prazos ou qual a porcentagem que a gente não está cumprindo, tá? Então, ele tem tudo aqui, então, este acompanhamento. Para que ela pode criar outros indicadores, tá? Então, só clicar em mais resultado. Como é que queria? A gente teve um outro treinamento falando de indicadores, né? Que também está disponível no nosso Agidesk Academy. Certo? Então, pessoal, da minha parte é isso. Então, fluxos são importantíssimos, então, para a gente ter um acompanhamento, ver como está o nosso fluxo de trabalho, tá? Então, um fluxo bem feito, bem elaborado, sem nenhum gargalo, vai ajudar muito a operação de vocês, certo? Então, da minha parte é isso. Contem sempre com o apoio aqui da Agidesk, lembrando que sempre, qualquer dúvida, nós temos sempre aqui o nosso User Guide, e vocês podem daí ser direcionados para
os nossos artigos, podem acessar o YouTube também, Agidesk, que vai aparecer todos os treinamentos, inclusive esse vai estar lá disponível. Vocês podem procurar dentro do site agidesk.com.br, dentro de recursos e ajuda, nós temos ali uma infinidade de artigos para auxiliá-los. Certo? Da minha parte, acho que é isso. Vou encerrando por aqui. Junico, alguma consideração aí? Pode interromper a gravação, por favor, Luiz. Perfeito, então. Obrigado, pessoal. Até a próxima.